Fala pessoal, janeiro é o melhor mês para se investir na bolsa? Fica nesse vídeo até o final que eu quero te contar. Pessoal, janeiro historicamente é um mês de muita alta na bolsa, tá? Principalmente para as ações de baixa capitalização, que são as small caps, né? Ações como Even, ações como Gerdau, as ações que não são blue chips, ações que são pouco negociadas. Então, comparando com as large caps, que a gente chama, né, as ações de alta capitalização, as small caps elas aceleram mais ainda, beleza? Na verdade, existe um livro, né, que é do Jeremy Siegel, que mostra essa estatística. Então, na verdade, para todas as empresas da bolsa brasileira e para todas as empresas do mundo, pessoal, isso é verdade. Então, é uma coisa já conhecida. Existe esse efeito janeiro que a gente chama, que as ações costumam acelerar, e tem algumas explicações para isso, tá, pessoal? Normalmente todo país, e no Brasil isso é verdade também, as pessoas têm uma renda extra, ou seja, elas vão ter ali os seus 13º, vão ter bônus de empresas, participação nos lucros, né, as PLRs, e ela tem uma renda extra, e normalmente essas pessoas que são poupadoras, elas vão lá e compram ações, então as ações acabam se valorizando. Outra explicação também é a questão tributária. A maioria dos países tem a questão tributária, o intervalo tributário entre janeiro e dezembro. Então, uma lógica é que as pessoas, por questões tributárias diversas, elas vendem as empresas, as ações em dezembro e recompõem ali, né, as suas ações em janeiro. Isso acontece também, esse efeito, nos fundos de investimentos, que eles fazem essas recomposições, e por conta das pessoas que compram ações e investem nos fundos de investimento, esse efeito é potencializado, tá bom? Esse efeito, pessoal, ele tem diminuído, tá? Essa é a grande verdade. Ele foi verdade durante muitas décadas, só que ele tem diminuído aí desde 1994. Então, ele perdeu esse efeito, mas se você pegar a estatística dos janeiros aí de várias décadas, você vai ver que janeiro é um mês muito acima da média, é um mês de alta, então pode esperar aí por um mês de grandes alegrias na Bolsa de Valores, tá, pessoal? Vou falar aqui sobre outros efeitos de calendário, que é do mês. Se você pegar o mês, normalmente tem 30 dias, e a primeira metade do mês, do dia 1º ao dia 15, normalmente é um mês de alta, se comparado à segunda metade do mês. Ou seja, quer dizer que as pessoas investem, procuram mais esses ativos, e esses ativos começam a subir, então as valorizações maiores estão nas primeiras semanas do mês, nas 2 primeiras semanas do mês, e isso tem algumas explicações também, né? Que a questão aí que as pessoas costumam receber o seu salário aí, né, no final do mês, no início do mês, e aí elas têm esse excedente para poder investir. Essa diferença costuma ser 7 vezes mais aí comparando com a segunda metade do mês. Então, a explicação é aquela mesma, né, dos salários, os fundos de investimento e tudo mais. Só que esse efeito tem perdido um pouco também, desde 1995 tem reduzido essa questão e as coisas têm se equilibrado mais, mas isso acontece ainda, tá, pessoal? Do dia 1º ao dia 15 normalmente é mais bacana e é mais valorização do que do dia 16 ao dia 30, 31, tá? Outro efeito calendário aí é a questão dos feriados. Então, se tem um feriado, a valorização das ações costuma se dar aí um pouco antes desse feriado, desses feriados aí mais conhecidos como o Natal, por exemplo, como o Ano Novo, e até, né,
ressaltando que a semana entre o Natal e o Ano Novo costuma ser uma semana que bomba na Bolsa de Valores, que o pessoal compra ações bastante aí, tá? Esse efeito antes dos feriados, né? Os feriados conhecidos aí, existe uma comparação que a valorização costuma ser 14 vezes mais do que um dia comum. Olha só que interessante isso, né? E você pensou que janeiro, talvez, né? Você tenha pensado que janeiro tenha sido o melhor mês da história para a Bolsa de Valores aí, se pegar no horizonte de um ano e dos outros anos. Mas, pessoal, isso era verdade no passado e agora, em abril, né, a estatística virou para abril. Então, abril costuma ser o melhor mês da Bolsa ou um dos melhores meses da Bolsa. E nesse ranking aí a gente tem janeiro, tem abril e tem dezembro, porque dezembro é um mês, como a gente falou lá, que o pessoal costuma receber dinheiro, né? Receber um excedente aí para investir. Logicamente que se você pegar aí esse gráfico, você vai ver que setembro é um mês macabro, um mês de baixas aí, tá? É o pior mês da história. Isso não quer dizer que todo setembro vai cair, todo setembro vai ser ruim, mas estatisticamente, na média, setembro é um mês ruim. E tem algumas explicações para isso também. Muitas pessoas falam que é por conta da chegada do inverno no hemisfério norte e os dias nublados são dias que a bolsa costuma cair mais. Isso aconteceu também muito no passado, mas isso começou a se tornar menos verdade por conta dos mercados globais e tudo isso. Tá? Eles dizem até que se ficou nublado em Nova York, isso quer dizer que a bolsa vai estar mais baixa. E tem aquelas explicações de psicólogos que dizem que a luz do sol cria otimismo e tudo mais. Enfim, é uma discussão muito ampla. A verdade é que, pessoal, essas anomalias, né, que a gente chama do calendário, janeiro, dia da semana, como a gente falou aqui, feriados, isso tende a acabar no longo prazo. Como a gente viu, janeiro aí já perdeu um pouco o efeito. Então, essas anomalias tendem a ser eliminadas no longo prazo, apesar de existirem ainda, e porque por conta também de robôs que a gente tem, por conta dos traders que estão aí globalmente operando cada vez mais, esses efeitos tendem a diminuir. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse conteúdo aí, quer aprender mais sobre ações, eu tenho um curso, tá, que te pega na mão, que tem uma consultoria inclusa, que vai te ajudar a investir como os melhores investidores do mundo. Tá? Um curso aí, eu já li mais de 40 livros sobre investimentos e invisto desde 2006. Então, se você quiser a minha ajuda aí, o link está aqui na descrição. Conte comigo. Obrigado e até a próxima.